Boa tarde, galerinha. Estamos aqui direto da fazenda para dançar, dançar, dançar. Aqui direto da fazenda para ter a nossa aulinha aqui sobre condição de alinhamento de 3 pontos, tá? É uma condição muito importante para que a gente possa dar um início, um pontapé para revisar um pouco sobre equação geral e equação reduzida da reta. Bom, segura um pouquinho aí que eu vou estar desaparecendo um pouco do vídeo aqui. Você vai pensar que eu fugi, corri, mas não, eu já volto. Tudo é feito ao vivo aqui, porém gravado. E eu fui buscar o meu passador de slides. Bom, quando eu jogo 3 pontos no plano cartesiano, duas coisas podem ocorrer. Ou os pontos estão alinhados, que é o caso desse desenho, ou eles não estão alinhados, nesse caso eles são vértices de um mesmo triângulo. O que é bom da condição de alinhamento de 3 pontos, que é uma condição que vai permitir que a gente verifique se 3 pontos estão alinhados, sem depender dessa geometria, e quando eles não estão alinhados, essa condição de alinhamento fornece também um cálculo para a área daquele triângulo formado. Isso é uma coisa sensacional, tudo bem? Bom, o que quer dizer quando 3 pontos estão alinhados? 3 pontos estão alinhados, também usamos as palavras colinear, ou seja, esses pontos são colineares, quando eles pertencem à mesma reta. E se eles pertencem à mesma reta, para verificar isso sem depender da geometria, nós vamos montar uma matriz quadrada, 3 por 3, onde em cada linha dessa matriz será colocada as coordenadas dos pontos, de tal forma que o último elemento da linha seja sempre igual a 1. Então essa última coluna de 1 aqui é justamente uma parte essencial para transformar um processo que é usado de semelhança de triângulos no cálculo de determinante de matriz de ordem 3. Então montamos essa matriz colocando na primeira linha as coordenadas do ponto A, com o último elemento sendo 1, segunda linha coordenadas do ponto B com o último elemento sendo 1, terceira linha coordenadas do ponto C com o último elemento sendo 1. Ao cálculo desse determinante, usando regra de Sarri ou não, for igual a 0, então os pontos estão alinhados. É assim que verificamos quando 3 pontos estão alinhados. Então segura um pouquinho aí que a gente agora vem com a nossa parte dos exemplos. Vamos lá. Vamos lá fazer o nosso bom exemplo então. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então aqui a gente tem o ponto A, coordenada 3 e 2. Temos o ponto B, coordenada menos 3 e 10. E temos o ponto C com coordenada menos 4 e 1. Está aí o ponto A, o ponto B e o ponto C. O que a gente vai fazer então? A gente vai substituir na expressão do cálculo para o determinante e vamos usar nesse primeiro momento a regra de Sarri para fazer esse cálculo de determinante. Então essa matriz vai ficar XA, YA, então 3, 2 e a última coluna do 1, XB, YB, menos 3, 10 e 1, e o XC, YC, menos 4, 1, e esse 1, que é o 1 da última coluna. Bom, para a regra de Sarri, a gente repete as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir aqui o 3, o menos 3, o menos 4, que é a primeira coluna, o 2, o 10 e 1. Então, repetir as duas primeiras colunas é basicamente repetir as coordenadas dos pontos que a gente está verificando alinhamento. Vou traçar 3 diagonais que saem do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Essas 3 diagonais são as diagonais principais dessa matriz. E cada elemento dessa diagonal será multiplicado. Então faço 3 vezes 10 vezes 1, que dá 30. 2 vezes 1, 2, vezes menos 4 dá menos 8. 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Esses números que aqui apareceram, eu vou somá-los. 30 menos 8, 22. 22 menos 3, 19. Então, esse cálculo do lado de cá, que eu vou chamar de DP, de diagonal principal, deu 19. Agora eu vou fazer o processo da diagonal secundária. São 3 diagonais. Essas diagonais que eu vou traçar aqui, pegando sempre 3 números também. Bom, os elementos da diagonal principal nós também vamos multiplicar. Alguns professores têm costume de trocar o sinal da diagonal principal, da diagonal secundária. Eu não vou trocar o sinal, vou manter o mesmo sinal, depois eu falo por quê. Bom, 1 vezes 10 vezes 4 dá menos 40.
1 vezes 10 é 10. 10 vezes menos 4, menos 40. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 dá 3. Então fica 3 positivo. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Então está dando menos 40 mais 3 dá menos 37. Menos 37 com menos 6 está dando menos 43. Então obtemos aqui menos 43. E esse menos 43 é o meu DS. DS de diagonal secundária. Bom, sempre que eu vou calcular o determinante de uma matriz, o determinante, no meu sentido, vai ser dp menos ds. Como eu quero que esse determinante, se caso fosse alinhado, desse zero, essa quantidade dp menos ds, que é o determinante, isso daqui é igual a zero quando a gente tiver dp igual a ds. Então, se eu fiz o cálculo de determinante da forma que eu realizei, sem trocar sinal, a partir do momento que eu chego aqui e vejo que esses dois valores são diferentes, como é o caso, nós tivemos valores diferentes, a gente vai chegar que esse determinante não pode ser zero, porque só é zero se o dp for igual a ds, porque dp menos ds daria zero. Então, nesse caso, os pontos não estão alinhados. Eu acho bacana essa parte, não trocar o sinal da diagonal secundária, para que a gente possa fazer essa comparação de dp em relação à igualdade do ds. Caso eu troque, ficaria dp igual a menos ds, tudo bem? Bom, então nossa conclusão é que A, B e C não estão alinhados. Enquanto você toma seu gole de água, eu vou apagar o quadro para a gente voltar e fazer a mesma questão agora usando o macete. Vamos lá! Bom, estamos aqui de volta, direto da fazenda, para poder gravar um macete de como verificar que 2 pontos estão alinhados. 2 não, 3 pontos. Vamos lá. Bom, eu quero verificar que aqueles pontos estão alinhados, e já sabe que não estão alinhados, que é o mesmo exemplo que eu resolvi usando a regra de Sarri. Então, o macete, ele consiste em você fazer o seguinte. Vamos colocar as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C. Não importa a ordem que você vai colocar, se é A, B, C, C, B, A, tanto faz, tudo bem? Você vai escolher repetir o primeiro embaixo ou o de baixo em cima. Eu vou repetir o primeiro embaixo. Feito isso, vai traçar as diagonais. 3 vezes 10, que é 30. Menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Menos 4 vezes 2, que dá menos 8. O resultado que aparece aqui você vai somar. 30 menos 3, 27. 27 menos 8, 19. Então aqui deu 19. E esse número aqui é a nossa dp. Então agora faz o mesmo jeito para o outro lado. 2 vezes menos 3, menos 6. 10 vezes menos 4 dá menos 40. E 1 vezes 3 dá 3. O resultado a gente vai somar. Menos 6 menos 40 menos 46. Menos 46 mais 3 menos 43. Aqui está o ds. Bom, deu diferente de ambos os lados, os pontos não estão alinhados, tudo bem? Bom, terminamos essa parte do exemplo, eu vou voltar aí agora com uma outra situação para vocês. Aguarde que eu estou chegando. Retornamos direto da fazenda. Bom, o que é o bacana da condição de alinhamento de 3 pontos? Condição de alinhamento de 3 pontos é baseada em calcular o determinante de uma matriz. A matriz formada pelas coordenadas dos 3 pontos que a gente tem. O determinante de uma matriz é calculado sempre como dp menos ds. dp aqui para mim é aquela medida que eu chamei de diagonais principais. No sentido da soma delas. ds seria a mesma informação, só que para diagonais secundárias. Isso também no sentido da soma desses elementos.
Bom, quando DP é igual a DS, estão alinhados. Quando DP é diferente de DS, não estão alinhados, então eu consigo formar um triângulo. Bom, o fato de DP ser diferente de DS implica que DP menos DS é diferente de zero, que é o cálculo do determinante. A fórmula que eu tenho para calcular a área de um triângulo baseado nessa condição de alinhamento é a área do triângulo é a metade do determinante. Só que esse determinante ele tem que estar em módulo, porque o fato de ser diferente de zero pode ser que seja negativo ou pode ser que seja positivo. Então, como a área é sempre uma medida positiva, a gente coloca um módulo para garantir que esse sinal fique correto no final dos cálculos. Então, a área de um triângulo, sabendo suas três coordenadas dos vértices, é o módulo do determinante dividido por 2. dp menos ds dividido por 2. É assim que a gente calcula determinante. Vamos fazer um exemplo que não tem nada de novo. Ele é novo, mas não é tão novo assim não. Bom, veja só. Qual que é a área do triângulo cujos vértices estão localizados nos pontos A, B e C? Se você retornar um pouquinho o vídeo, você vai notar que esses 3 pontos foi que eu utilizei para calcular a condição de alinhamento. Verificar se estão alinhados ou não. A gente verificou que eles não estavam alinhados. A gente fez usando sarri e macete. Então, quando você retornar aí no vídeo, você vai ver que lá nos cálculos que a gente fez, o DP deu 19 e o DS deu menos 43. Isso nos diz o seguinte, que a área do triângulo, com aquele vértice lá, vai ser igual a DP menos DS em módulo. Então ficaria DP, que é 19, menos o DS, que é menos 43. Faz o uso do parênteses para separar essa consequência de dois sinais juntos. Dividido por 2. Bom, aqui fica 19 mais 43. Dividido por 2. 19 mais 43 é 62. Então a área é a metade de 62. Que é 31. 31 unidades de área. A gente não sabe qual unidade que a gente está adotando aqui. Então a gente calcula a área do triângulo usando o determinante da condição de alinhamento, quando é o caso dos 3 pontos não estarem alinhados e também quando é o caso de pedir explicitamente a área do triângulo, tudo bem? Voltamos agora com algumas aplicações ainda dessa condição de alinhamento de 3 pontos. Fica aí e se liga! Opa! Vamos lá fazer nossa última aplicação da parte de condição de alinhamento de 3 pontos. Essa é uma questão que caiu na prova da UBMEP, uma prova bem inteligente, uma questão bacana que dá para aplicar toda essa teoria. A figura ao lado mostra o gráfico da parábola y igual a x ao quadrado. O ponto A, que é esse ponto que está sobre o eixo y, ele é um ponto que possui coordenadas 0 e P. E está alinhado com os pontos sobre o gráfico da parábola de abscissa menos 2 e 3. Então tem esse ponto aqui que eu vou chamar de B, esse ponto aqui de C, tal que B, A e C estão alinhados. Olha que bacana, 3 pontos estão alinhados, então eu posso aplicar a condição de alinhamento, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, para aplicar a condição de alinhamento, eu preciso conhecer as coordenadas do ponto. Eu tenho as coordenadas do ponto A. Do ponto B, eu sei que o x desse ponto vale menos 2, mas eu não conheço o valor do y desse ponto. E do ponto C, eu sei que o x vale 3, mas eu não conheço o valor y desse ponto. Mas uma informação bacana é que tanto o ponto B como o ponto C são pontos sobre a curva y igual a x ao quadrado. Então, se eu sei o valor do x do ponto, eu consigo calcular o valor y do ponto pela relação y igual a x quadrado. Então aqui, o y do ponto B é igual a x ao quadrado. Então fica menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então aqui vem o 4.
O y do ponto C é igual a x ao quadrado. Então é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Então aqui vem o 9. Então agora eu tenho os 3 pontos onde eu posso aplicar a condição de alinhamento. E eu vou usar um macete para resolver essa questão. Então vamos lá? Os 3 pontos estão alinhados. Então vale a condição de alinhamento. 0p menos 2 e 4, 3 e 9. Eu vou repetir a primeira linha embaixo. Então, que é o 0 e o p. Feito isso, vou traçar as diagonais. 0 vezes 4, 0. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. 3 vezes p, 3p. Esse resultado aqui a gente vai somar eles. 0 menos 18 dá menos 18. Menos 18 mais 3p, fica 3p menos 18. Agora vamos mexer com a diagonal secundária. P vezes menos 2 dá menos 2p. 4 vezes 3 dá 12. 9 vezes 0 é igual a 0. Quando somar esses valores, fica menos 2p mais 12. Como estão alinhados, DP, que é a diagonal principal, vai ser igual à diagonal secundária. Daqui eu vou igualar então. Estou interessado em achar o valor do P. Menos 2p passa para cá positivo, fica 3p mais 2p, que é 5p. Menos 18 passa na forma mais 18, somando com 12, 30. Então P vai ser 30 dividido por 5, que é 6. Então o Pzinho aqui tem valor 6, que é o que a gente queria calcular. Tudo bem? Até mais. Fica aí, depois a gente faz um vídeo para você aí, dar continuidade nessa aula da parte de equação geral e equação reduzida. Até mais!